Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos finalizar nossa saga Bolo Fofos. Hoje a gente vai aprender a fazer a corujinha Pipi. Lembrando que aqui a gente já trouxe aqui, o leãozinho, né, o Rick. A gente já fez também a coelhinha, né, a Bunny. Também fizemos o polvo, o Po. E a gatinha Sophie. Né, já tem todas as aulas aqui no canal, vou deixar o link de todas elas aí na descrição para vocês. Né, e hoje nós vamos finalizar com o personagem Pipi, né, que é a corujinha. Ela é menorzinha do que os outros, como vocês podem ver aqui, ó. E eu pretendo fazer, né, uma live mostrando para vocês como a gente vai montar um totem usando todos esses personagens, tá bom? Vou marcar com vocês direitinho aí a live. Fiquem de olho lá nos meus stories, lá no Instagram. Me sigam lá no Instagram também, para quem não segue ainda, meu Instagram é Modelando com Almir. Eu sempre posto muitas coisas por lá, né? Tô sempre postando stories todos os dias, então me acompanhem por lá também. Já deixa o like aí no vídeo, né? Não esquece de deixar o like, é muito importante, gente. Vocês deixem o joinha já no início do vídeo pra mim. Comenta aí quais outros personagens vocês querem ver por aqui. Compartilhe aí o vídeo com os amigos que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo. E não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações de tudo que eu postar aqui no canal, tá bom? Bom, chega de delongas e vamos pro passo a passo. Então, gente, para o bebê coruja, a gente vai precisar de massa marrom. Eu peguei aqui, ó, o marrom chocolate da Inkway, né, que é um tom bem intenso. Então, justamente por isso, eu vou mesclar ele com um pouco de massa branca. Quanto e quanto, né? Aqui eu tenho mais ou menos 70 gramas de massa marrom e mais ou menos 30 gramas de massa branca, né? Ou seja, 30%, né, de massa branca para 70% de massa marrom. Vou misturar. Isso é para deixar o marrom um pouco mais suave, né? Como a massa de biscuit, ela pode ser misturada, né? As cores podem ser mescladas entre si. Então, estou fazendo isso para deixar o marrom num tom mais claro. É esse tom aqui que eu preciso. Né? Como vocês sabem, a massa, quando ela seca, ela escurece. E o Pipi, né, que é a corujinha lá dos Bolo Fofos, ele é num tom de marrom escuro. Tá? Ó. Mesmo eu clareando um pouco, essa massa aqui, quando secar, ela vai escurecer e vai ficar no tom que a gente precisa lá para fazer o personagem. Ó, bolinha de isopor de 50 milímetros. Já passei cola nela. E aqui tem 45 gramas da massinha marrom, que a gente mesclou ali com branco. Sova bem essa massa. A bolinha de isopor, né, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez nos outros personagens, de achatar essa bolinha. E essa parte achatada vai ser a face do personagem, tá? No caso, a gente vai modelar o rostinho dele aqui. Ó, a bola fica nesse formato. E agora vamos abrir aqui a massinha. Como a gente vai fazer nesse rostinho sobre essa parte nivelada aqui da bola de isopor, a gente não vai encapar daquela forma, né, que a gente encapa normalmente, que é pegando aqui, fazendo outra bolinha e encaixando. A gente vai abrir, a gente vai cobrir essa bola de isopor, abrindo essa massa aqui, ó, com um rolinho mesmo, desse jeito aqui. Ó, espessura não muito fina, não muito grossa. Ó, mais ou menos essa espessura, né, que é o suficiente para cobrir a bolinha de isopor. A gente vai revestir sobre a parte que a gente nivelou, né, aqui na mesa, tá? Então a gente faz isso aqui, ó, com a massa, com carinho, com cuidado para não ficar bolinha de ar, e vai jogando o excesso de massa aqui para trás, ó, até revestir toda essa bolinha. Eu acho essa uma das formas mais simples, né, de encapar a bolinha de isopor. Tem muita gente que prefere aquele meio antigo, né, de ir revestindo a bolinha e tirando o ar dela. Eu acho assim bem mais simples, gente. Para esse tipo de rostinho aqui, essa é a melhor forma, é a forma mais prática e que dá um resultado muito legal. Corto aqui esse voluminho de massa. Descobriu aqui um pouco o isopor, mas não tem problema, era essa a intenção mesmo. E venho aqui, ó, puxando para o centro. Aqui vai ser a parte de trás da corujinha. Ó, cobri tudo. Faço aquele processo de alisar com a palma da mão, com o peito da mão. Para tirar aqui a emenda. E olha só. Essas pequenas imperfeições que ficam, essas marquinhas da mão, quando a massa seca, gente, a massa retrai e essas marquinhas somem por completo, tá? Não precisa se preocupar.
Se preocupa mais aqui com a parte da frente do rostinho, que vai ser essa aqui onde a gente planeou, né? A gente nivelou. Tá, e aqui a gente agora vai colocar um palitinho de churrasco, um palitinho de dente, no caso aqui embaixo. E vai deixar no isopor secando, pra gente poder continuar, né, e ir pro próximo passo. E ó, secou, ficou assim. E agora a gente vai modelar o rostinho dela aqui, né? No caso, fazer aquela máscara que as corujas têm no rostinho, né? Peguei aqui, ó, esse tom de amarelo. Esse aqui é amarelo limão. Até coloquei branco nele para dar uma clareada. E vou colocar essa pontinha aqui de massa marrom chocolate para mesclar. Vocês sabem, eu gosto de fazer as minhas misturinhas de massa aqui, né? Para alcançar alguns tons. E no desenho, né, aquela parte aqui do rostinho da coruja, é um tomzinho quase que um siena. Um tom de ocre, né? Acho que é mais ou menos isso. E acho que é essa cor aqui, esse tom de amarelo. Um pouquinho de marrom vai dar um tom bonito. Ó, na verdade, eu acho que tava pra colocar um pouco mais de marrom. Mas pra mim tá bom. Vou deixar isso nesse tomzinho aqui mesmo. E vamos lá, gente, ó. Eu vou abrir essa massa aqui com o rolinho. Uma espessura não muito fina, mas também não tão grossa, tá? E a gente vai cortar usando um cortador de coração. Esse daqui é o da Blue Star. É o de 4,5 cm, ó. E a gente vai usar ele. Vai cortar um coraçãozinho. Desse jeito aqui, aí vai tirar essa pontinha dele, ó. Só dar uma pressionada. E aqui a gente já tem ó, o rostinho da coruja, tá? Ó. É o que, é que a gente vai fazer aqui. Vou pegar meu pincel de água, ou se vocês preferirem, né, pode passar cola. E vou passar um pouco de água aqui, ó. Na parte de trás do coração. Espalhar um pouco essa água. Até sentir que a cola tá soltando. E aí eu venho bem aqui, ó, na frente do rostinho. E aplico aqui esse coraçãozinho. Bem naquela parte que a gente tinha nivelado da bola, lembra? Ó. Pressiono aqui em volta. Para essa massa juntar na massa marrom. E até sumir aquela marca do corte aqui em volta. E vai ficar assim. Tá vendo? E agora vamos para os olhinhos, ó. Para os olhinhos aqui, a gente pode fazer igual a gente fez nos outros personagens, né? Pode fazer pintado, olhinho fechado, pode fazer enxertado, pode fazer com olhinho adesivo também, caso você tenha olhinho adesivo, né? Que orne legal aqui, né? Sempre bom comparar com a imagem do desenho. A gente pega a imagem lá, confere, vê se o tamanho do olhinho, vê o tamanho do olhinho que a gente vai precisar para esse tamanho de peça aqui, né? Mas aqui a gente vai fazer diferente. Eu vou usar aqui, ó, esse cortador redondo, cortador de círculo. Ó, vai ser um olho bem fácil de fazer. Esse cortador aqui, ele é o que tem 2 centímetros. Se eu não me engano, ele é o segundo ou é o terceiro, do menor para o maior do joguinho da Blue Star. E ó, vou marcar aqui primeiro o meio. Ó, eu sei que aqui é o meio, tá vendo? Daí eu venho com o cortador e faço uma marquinha de leve aqui do lado dessa marcação do meio. Ó, marquei de um lado. Ó, gente, eu tinha marcado muito embaixo e não ia ficar legal. Então, o que é que eu fiz, ó? Tô espalhando aqui a massinha. Passei aqui o rolinho. E palma da mão. Até sumir a marcação, tá vendo? Sumiu. Tem que ser um pouco mais pra cima, gente. Eu vou marcar de novo aqui o meio. Ó, o meio é aqui onde tá, né, a marcação aqui do coração. Então, eu sigo ela e marco aqui o meio da minha peça. Agora sim, eu venho com o cortador redondo, ó. Tem que ficar, o olho tem que ficar bem aqui pra cima, ó. Tá vendo? Vai ficar mais ou menos um terço acima
desse coraçãozinho que a gente cortou de massa amarela. Ele precisa ficar nessa região aqui, ó. Tem que ficar um pouco alto, né? Então, ó, marco aqui de um lado. E marco também aqui do outro lado. E, ó. Olha só. Marcação feita. 2 mini bolinhas. E vamos fazer 2 quibes bem longos. E bem fininhos. Para fazer aqui os cílios, né? Os olhinhos fechados, formando aqui os cílios. Só uma bolinha vai ser o suficiente. Né? Teriam que ser 2 bolinhas menores. Então fiz aqui um quibe maior. E vou cortar ele no meio. Para formar os 2 olhinhos. Corto no meio. Afino aqui as pontinhas novamente. E temos aqui os dois olhos. Olha isso. Você vai aplicar aqui, ó. Vai encaixar, né? Onde a gente fez ali a marcação. Primeiro passo um pouquinho de água. Vou vir aqui com o meu pincel de água. E vou passar aqui nas fendas, quando a gente fez a marcação desse olhinho. Agora eu pego aqui a pontinha, ó. Encaixo aqui na ponta. E aqui no finalzinho a gente dá uma arrebitada no cílio. Para deixar assim bem bonitona. Uma corujinha bem charmosa. Ó, agora é só repetir a mesma coisa desse lado aqui. Ó, uma mini bolinha de massa marrom chocolate, que eu tô usando marrom chocolate puro. Vou fazer quase que uma coxinha, ó, desse jeito, uma mini coxinha. E a gente vai passar um pouquinho de água ou cola aqui no meio, eu já passei. E vou aplicar aqui, ó, entre os olhos, essa coxinha com a ponta para baixo, tá vendo? Para formar aí o bico da nossa corujinha. E olha só que lindinha que já tá ficando. Olha só. Pressiono, né, para ela grudar bem. Ó, já vou fazer aqui os furinhos das anteninhas dela, né, das orelhinhas, né? Acho que não são orelhinhas, não, acho que são anteninhas, né? O que é que vocês acham? Ó, bem aqui onde tem a curvatura, ó, do coração, tá vendo? Mais ou menos 1 centímetro a gente dá de distância e faz aqui os furinhos. Vou colocar arame galvanizado, ele é arame mais fininho. E já vou fazer também aqui o furinho das asas. Aqui, ó, terminou o cílio, um pouquinho mais embaixo, perfura. Mesma coisa desse lado aqui. Ó, cílio, um pouco mais para baixo, perfura. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um pedacinho de arame galvanizado também. Ó, para as asinhas, mais ou menos meio grama. Tá vendo? 2 bolinhas, cada uma meio grama. E para as anteninhas aqui no topo da cabeça, 2 bolinhas de mais ou menos metade desse meio grama aqui, tá? Ó, vai fazer coxinhas também, ó. Mini coxinhas. E a gente vai colar elas bem fixas no arame. Primeiro eu vou colocar um pouco de cola branca. Eu vou usar cola branca mesmo, não precisa colocar cola instantânea, né? Já que tem o arame ali para segurar. Então, ó, vou só aplicar uma gotinha de cola branca aqui na ponta do arame. E fixo essa mini coxinha aqui pela ponta, ó. E vai descendo até ela encaixar. Dá uma arrumadinha nela. Vou pegar uma estequinha de agulha para ir juntando aqui, ó. E essa anteninha ficar bem fixa no topo da cabeça. Olha isso. Olha, as asinhas a mesma coisa, ó. Vou passar primeiro um pouco de água aqui. A aguinha aqui em volta. Com as bolinhas eu fiz mini coxinhas. E a gente vai colocar uma gotinha de cola aqui na ponta do arame, ó. E agora é só encaixar aqui, ó. Pega a pontinha com pontinha, pontinha da massa com a pontinha do arame. E vai girando. Eu vou colocar as asinhas para cima como se ela estivesse voando. Olha isso, que lindeza que tá ficando.
Olha só. Claro que a gente vai fazer uma emenda ainda aqui, né? Com a minhoquinha de massa, mas a gente deixa primeiro secar isso aqui. Nas anteninhas também. Ela deu uma retraída e o fio ficou exposto, né? Mas eu já esperava que isso fosse acontecer. Agora a gente vai pegar aqui, ó, uma minhoquinha da mesma massinha marrom que a gente usou. Vou passar água. Ó, passo água aqui entre os encaixes. E vou passar a massinha aqui em volta, ó, pra gente dar o acabamento. Pego uma estequinha de agulha. Ó. Unindo aqui. Passei muita água, gente. Mas não tem problema não. Esse é o modelador. E emenda feita. A gente vai fazer a mesma coisa na outrazinha. Vai fazer a mesma coisa aqui também, ó. Nos chifrinhos dela, nos chifrinhos nas orelhinhas, né? Eu acho que as corujas têm, né? Umas peninhas assim na cabeça que parecem uns chifrinhos. Ó, a pontinha do pincel. Faço a mesma coisa. Selo bem com a pontinha do pincel. E agora eu vou repetir a mesma coisa aqui dos dois lados. E ó, gente, corujinha pronta, né? Já secou totalmente. Então agora a gente vai fazer aqui as sobrancelhas dela. Vou usar aqui tinta acrílica fosca preta, um pincelzinho filete. Eu percebi que em alguns desenhos, né, que eu encontrei aqui, que eu pesquisei, eu vi que não tinha aqui a corujinha, o personagem que não tem essas sobrancelhas aqui. Mas também vi algumas imagens que tem. Também percebi que sempre o pessoal do Biscuit tá sempre fazendo as sobrancelhas nela, então eu decidi fazer também. Ó, duas sobrancelhazinhas bem delicadas. E agora vamos dar aquela boa ruborizada nas bochechinhas dela. Vou usar aqui a nossa paleta Tropicália. Tem o link dela aí na descrição do vídeo para vocês, para quem tiver interesse. É uma paleta maravilhosa. Todos os links dos materiais que eu estou usando aqui tem aí na descrição. Ó, dou aquela ruborizada aqui nas bochechitas dela para deixar ela bem bonitona. E olha isso, que lindona. E prontinho, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão para vocês e até o próximo vídeo.